Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai começar agora mais uma live. Hoje vai dar certo. A gente vai fazer a live com o Mauro Miyaguchi. Então agora é aquele momento em que as pessoas vão entrando. Olá, Júnior. Obrigada. É aquele momento que as pessoas vão entrando, né? O Instagram vai chamando. E aí a gente vai falar com o Mauro sobre empreendedorismo, né? Nessa época difícil que a gente está vivendo de pandemia, de economia praticamente parada. E como é que quem tem negócio próprio o que pode fazer, né? Quais são as ideias que a gente tem nesse momento difícil? Te espera que as pessoas entrarem. Tudo bem, Júnior? A gente dá um tempinho, né? Até o Instagram ir avisando todo mundo, as pessoas vão entrando pra gente começar a nossa live desta tarde. Tudo certo, Júnior. Você tem negócio, Júnior? Sarará, você por aqui, eu ainda não falei com você, né, Sarará? Mas eu vou te chamar depois no inbox pra gente marcar a nossa live sobre arte de rua, né? O que você acha? Conecte Mulher, a Rita, é você, Rita? Tudo bem com você? Da onde que é? Rita, eu esqueci qual que é o estado, sabia? É no Nordeste, né? Pois tem que me contar como é que tá aí, como é que estão as coisas aí no Nordeste. O Mauro já entrou também. Vou te chamar, Sarará, pra gente falar sobre esse trabalho que você tem. Você não conhece o Mauro ainda, né, Sarará? Ah, de engenharia, Júnior? Que legal, então faz pergunta, tá bom? Pode dividir aí. Olá, Mauro, Oi, Dri, tudo bem? Quanto tempo? tudo bem? Faz tempo, né, pessoalmente. É isso mesmo. Hoje vamos continuar, vamos fazer a nossa live, né? Hoje vai dar certo, o Instagram não vai derrubar a gente. Tomara, né? Eu acho que é a ditadura da lei da mordaça. Ó, vamos dar um oi aqui, Mauro. Entrou aqui já o. Tem o Sarará, Mauro, que entrou aqui. Ele é um grafiteiro, fotógrafo. E ele fez aquele projeto da Nádia, do Cativar, Nossa, das que vielas. legal. O Sarará que coordenou. E eu tô falando que eu vou trazer ele aqui também para a gente conversar com ele. Ele é um super empreendedor. Ele é Pô, fotógrafo, artista. parabéns aí, Sarará, pelo trabalho aí, pela repercussão que deu, né? Fora a questão do trabalho social mesmo, de conseguir trazer essa comunidade toda para uma atividade como essa, não é importante, né? E ficou muito bonito lá. Ó, entrou aqui também o Júnior, ele falou que ele é prestador de serviços de engenharia, na área de engenharia. O Denis Canicadão, a Mariótica, a Carla Lamberti, o Biscuit Periolua, tudo bem? A Gisele Miriam, a Gi, que vai estar fazendo uma live com você na terça-feira que vem, às 9 da manhã, que é o Café com a Gisele. Ah, a gente sempre aprende muito com a Gi, né? O Júnior escreveu aqui, Mauro. Sou o Américo Júnior, fiz Empretec. Você foi o facilitador Nossa, dele. que legal. Que Legal, legal. Américo. Vamos conseguir falar contigo, né? Nesse momento tão complicado aí, né, irmão? Você tem grandes criatividades aí para poder cooperar conosco também. Com certeza. Mauro, só para contextualizar quem ainda não conhece o Mauro, né? Quem me segue aqui no Instagram já sabe, eu estou sempre postando, né, os trabalhos que a gente faz. O Mauro é empresário, é empreendedor, né? É facilitador do Empretec, que é um treinamento do Sebrae, né? O Mauro também é vereador pela cidade de São Bernardo do Campo, e aí tem um trabalho muito forte voltado para o empreendedor, para a capacitação profissional, vários projetos sociais também. Olha quem entrou aqui, a Vanice e o Igor, da Clínica do Empreendedorismo. Muito Nossa, que bem, show. Adoramos eles, viu? muito bom. A Milena, obrigada, gente. Aos poucos eu vou falando aqui.
E aí, Mauro, eu queria que, assim, como diretor do CIESP, né, que é para quem não conhece, é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a regional aqui de São Bernardo do Campo, que é ligado à Fiesp, né, aquele prédio que fica lá na Avenida Paulista, que muitas vezes as pessoas não se ligam, né? Como é que está o setor empresarial, Mauro, diante dessa pandemia, que é algo que eu acho que ninguém viveu parecido, né? Uma Olha, situação Adri, dessa. fazendo uma recapitulação nessas últimas 2 semanas, eu acho que nós estamos vivendo essas últimas 2 semanas como se fosse um último ano, entendeu? E tantas coisas que aconteceram, tantas mudanças, tantas informações diariamente. Então, parece que, assim, para quem fez o Empretec, vai entender o que eu estou falando, né? O Empretec, a gente costuma dizer que você vive aqueles 6 dias de Empretec como se fosse um ano de uma empresa, né? E essas últimas 2 semanas foi algo assim muito diferente, né? Porque a primeira semana foi uma semana que todo mundo estava com medo, né? Medo de sair na rua, essas incertezas todas, sem nenhuma definição, né? Então, na primeira semana, eu até fiz um vídeo, postei, porque as pessoas estavam muito desesperadas em relação ao que fazer com as dívidas, né? Com os seus pagamentos em si, né? Eu até dei algumas dicas daquilo que eu estava fazendo, né? Em relação a separar os pagamentos de forma prioritária, de pagar aquilo principalmente que tem dentro da sua empresa em termos de missão, visão e valores, né? Geralmente as empresas falam sobre essa questão de missão, visão e valores muito forte na questão do funcionário. Eu acho que essa é uma hora de você praticar isso, né? Ou seja, não ser hipócrita de simplesmente colocar isso como missão e isso não ser praticado agora. Então, a prioridade 1 para nós na empresa sempre foi a questão dos colaboradores. Então, a gente manteve como prioridade a questão do pagamento. Eu vou falar um pouco sobre isso, inclusive, porque hoje é o dia do pagamento, né? É a questão do plano de saúde, que é um período essencial para que as pessoas possam ter esse benefício. E a prioridade 2 seria aquilo que você não deixa com que a sua operação pare, né? Fornecedores, parceiros. E prioridade 3 aquilo que você vê que o governo está fazendo algum tipo de ação que vai postergar. Estou falando do Simples, de alguns outros tipos de impostos, né? Energia, água, esse tipo de coisa que o governo pelo menos anuncia algumas coisas, porém, infelizmente, a gente não está vendo isso chegar na ponta, né? Mas aí é um outro problema que eu até discutir um pouco depois. E essa semana, especificamente, foi uma semana diferente da semana anterior, porque parece que as pessoas absorveram o impacto, né? E começaram aí, sim, trabalhar de uma forma um pouco mais racional, de uma forma um pouco mais planejada. Não digo que não existe desespero, ainda existe. Hoje, para você ter uma ideia, eu recebi muitos pedidos de informação em relação ao que fazer, porque a folha agora vence dia 5, ou seja, muitas pessoas antecipam, muitas empresas antecipam o pagamento para sexta-feira, que é hoje, mas sem saber o que fazer, porque o governo divulgou informações, porém não operacionalizou ainda essas informações, entendeu? Então, o recurso não está chegando na ponta. Então, 2 coisas que o pessoal tem batido muito. Primeiro, aquele empréstimo que o BNDES, o Ministério da Economia, divulgou, falando que o BNDES iria repassar para alguns bancos privados, né, uma linha de crédito para pagamento dos salários, com juros de 3,75, taxa Selic, para que as empresas pudessem pegar esse benefício, esse empréstimo e pagar, né? E eu só lembro as pessoas que é o seguinte, isso, na realidade, é o que deveria ser normal, né? Porque você ter uma taxa de juros para pegar um dinheiro, para poder investir, para poder manter emprego, para poder investir na sua empresa, deveria ser normal uma taxa de juros desse. O absurdo é você ter uma taxa de juros de 3,75 ao mês, né, que os bancos estão cobrando. Por isso que eu fiz aquele desabafo, falando que é um oportunismo muito grande dos bancos agora quererem cobrar taxas abusivas, sendo que eu entendo essa questão de risco, inclusive, né? Mas é o momento de todo mundo ficar solidário e fazer a sua parte, né? Todo Não adianta mundo fazer uma cedeu. propaganda. Todo mundo cedeu um pouco, porque não adianta fazer uma propaganda de banco na televisão falando que eu estou junto com você, que pode contar comigo, e, na realidade, está extorquindo com 3% ao mês a taxa de juros. Entendeu? Então, isso é um absurdo que está acontecendo.
Então, o que eu tenho falado para as pessoas é tomar cuidado, porque o empréstimo, você vai ter que pagar lá na frente. Né? Então, às vezes, o governo fala assim, eu vou liberar empréstimo. Isso tudo vai aumentar o endividamento da tua empresa, do teu negócio. E o que mais me dá um dor no coração é ver pequenos empreendedores que não têm acesso a crédito praticamente, né? Pessoas que, de uma certa forma, vendiam o dia todo para conseguir comprar o seu mantimento do dia seguinte. Né? Essas pessoas, elas estão largadas. Né? Estão largadas, porque assim, se não é as pessoas, e o brasileiro ele é muito solidário quanto a isso, se não são as pessoas se mobilizando para tentar ajudar um pouco, essas pessoas estariam passando fome já, porque não tem o que comer em casa, né? Eu vi, Mauro, até um desabafo, um cabeleireiro que eu conheço já há bastante tempo, ele tem um salão lá no Tatuapé, não é um caso tão extremo assim de passar fome, mas é um empreendedor que não tinha um fluxo de caixa para aguentar tanto tempo sem. E aí, de repente, assim, ele faz vários desabafos, e essas pessoas, acho que elas ficam um pouco sem rumo, né? Que não tem como pagar os funcionários, não tem como pagar o aluguel, porque eles vivem do diário, né? Aquilo que entra todo dia, a mulher que vai lá fazer pé, mão. E aí, agora, de repente, assim, de uma hora para outra, acontece isso e a pessoa fica sem chão, né? Para as pessoas que têm um pequeno comércio como esse, uma pequena empresa de serviços, né, uma indústria pequena, aquilo. Nós, brasileiros, sempre tivemos muita dificuldade em trabalhar com a questão financeira. Planejamento financeiro no Brasil é algo que, primeiro, infelizmente, não é ensinado nas escolas, não é ensinada a questão de empreendedorismo nas escolas, ou seja, agora, recentemente, depois, acho que uns 3, 4 anos agora, começou a se falar nesse trabalho de trabalhar disciplina de empreendedores dentro das escolas e trabalhar planejamento financeiro nas escolas. Foi um dos seus primeiros projetos, né? De lei. Perfeito. Da disciplina, Foram né? 2 projetos que, quando nós entramos em 2010, nós entramos com 2 projetos de lei para que as escolas públicas pudessem trabalhar esses 2 temas. Infelizmente, não conseguimos aprovação até hoje desse tema. E nós estamos sentindo na pele agora. Né? Sim. Por quê? O brasileiro ele não tem muita... primeiro que a gente tem uma cultura muito forte para a questão do emprego. Né? A gente sempre ouviu falar, nossos pais falando, para que a gente se esforçasse, estudasse, para que a gente conseguisse arranjar um bom emprego. E quando mudou o cenário, e está mudando já nesses últimos 10, 20 anos, na questão mais da renda do que na questão do salário, o Brasil precisava ter mudado junto. E, infelizmente, se tivesse acontecido algumas ações há 10 anos atrás, talvez essa situação não seria tão ruim. Mas não adianta chorar também pelo leite derramado. Vamos focar na questão do que é feito. É aquilo que eu falo. O fluxo de caixa, o ideal é você ter um fluxo de caixa de no mínimo 6 meses. E as pessoas têm dificuldade em fazer fluxo de caixa. Estou falando de forma muito resumida, né? Fluxo de caixa nada mais é, gente, do que você projetar 6 meses para frente aquilo que você tem de despesa e aquilo que você tem de pagamento, de faturamento. Né? Aí você fala assim, mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho bola de neve, né? Bola para descobrir, bola de cristal, né? Na realidade, se você tem um histórico, de quanto você vende por mês, então se você pegar nos últimos 6 meses, você consegue ter um histórico de quanto você fatura, e você tem também um histórico de todas as despesas que você gastou durante os últimos 6 meses. Então, se você pegar isso tudo e projetar para 6 meses da frente, logicamente, esse número não é um número exato. Né? Mas você vai ter uma previsão de quanto é que você pode gastar nos próximos 6 meses e quanto você pode faturar. Quando você tem um impacto como nós temos agora, nunca vivido, logicamente você fala o seguinte, poxa vida, mas vou faturar quanto? Tem empresas que nem desse seu amigo que tem um salão, como ele não está podendo abrir a empresa, ou seja, o faturamento dele, a não ser que ele busque algum outro tipo de serviço, o faturamento dele vai ser 0. Então, ele sabe que ele tem um faturamento 0 nos próximos 2 meses, a não ser que mude alguma coisa, e ele tem despesas a serem pagas. É aquilo que eu falei, a minha prioridade é o pagamento dos funcionários. E aí você consegue ter, pelo menos, falando assim, se eu não tenho nada em caixa hoje, ou eu faço um acordo com os funcionários, vou pagando alguma coisa que eu posso pagar para não deixar eles zero, entendeu? E outras despesas é aquilo, é você priorizar.
né? Então, assim, não tem muito o que fugir disso, né? É contar com esse apoio do governo e torcer para que essa regulamentação saia rápido, que esse acesso ao crédito e acesso a esse benefício que o governo falou possa entrar rapidamente na conta dos funcionários, né? E isso eu espero Mauro, vamos dar só um alôzinho aqui, ó. A Angelina, um beijo. A Milena Yuri e a Ana Paula Pulga. Um beijo, Ana. Aninha, sempre bom falar contigo, Aninha. Estou devendo uma ligação para você. Eu vi sua ligação, Ana. Eu estava dirigindo, cheguei em casa correndo agora. E aí eu te retorno assim que terminar aqui. Ah, ela está concordando aqui com tudo que você falou, que foi ótimo aquele vídeo do planejamento financeiro. O Hélio Morihara, a Márcia Miyaguchi, o Alex, o advogado e companhia. O Denis fez uma colocação aqui, que com essa questão, né, isso de estar... acho que ele falou, e com isso muitos vão baixar as portas. Acho que ele quer dizer, muita gente vai acabar, acho que quebrando, será? Não sei se é isso, Denis, que você quis dizer. Tem aqui mais também ó, o Rafael Yoshida, a Viviane da Escaramel Seguros, um beijo. Vivi, a Carol Graça. A Ana Paula fez uma colocação aqui, Mauro. Estão tentando trabalhar agora nas particulares, porém muito aquém do que deveria. Mas públicas, então... Acho que são as escolas, Ana? Deve ser as escolas. Aí tem o Luciano, a Gilda e a Milena. A Milena fez uma colocação aqui, Mauro, que o Empretec ajudou muito ela. Acredito que nesse momento, Mauro, quem fez Empretec acaba tendo sai um pouquinho na frente, talvez, assim, ele já estava melhor estruturado. Eu acho que tem um ponto do Empretec, que a gente sempre fala muito no Empretec, é a questão das metas, né? Ou seja, sua visão, E nesse momento parece assim, essas últimas 2 semanas, parece que as pessoas ficaram pensando assim, cara, é a minha meta, né? Ou seja, eu tinha planejado, tinha feito meu planejamento em 2020, coloquei minha meta, tanto a médio prazo, como a longo prazo, como a curto prazo, e isso tudo acabou, né? Na realidade, assim, não é que acabou, né? Você vai ter que replanejar isso tudo. É a mesma coisa, né? Se eu fiz uma projeção de crescer 20% na empresa esse ano, esse 20% eu agora tenho que sentar e fazer uma revisão, porque nós vamos perder praticamente esses 2 meses. E depois que retomar, não vai ser de uma hora para outra que vai crescer, né? Então tem uma curva aí ascendente. O que você tem que fazer? A meta, dificilmente a gente muda a meta em termos de visão, né? Eu quero crescer a empresa. Talvez o que você vai ter que fazer é trabalhar com planejamento em relação a prazos, né? Eu sempre falo que o planejamento ele nunca é feito uma caneta, onde você não possa mudar. O planejamento é sempre feito a lápis, né? Onde você vai lá, consegue apagar e replanejar. Então, por exemplo, no meu caso, se eu coloquei um crescimento de 20% na empresa para 2020, eu tenho que fazer uma adequação para que esses 2 meses, por exemplo, sofram esse impacto, mas que eu não perca o crescimento de vista em relação não a 2020, mas, por exemplo, que eu jogue 2 meses para frente. A minha meta é que eu vou alcançar, então, mudou prazo. Ao invés de alcançar em dezembro de 2020, eu vou alcançar em fevereiro de 2021. Né? E esse sonho que a gente fala tanto no Empretec, essa meta em relação, é o que vai motivar você todo dia a acordar, cara. Porque se você não tiver esse objetivo lá na frente, você vai olhar só para o dia de hoje. Quando você olha para o dia de hoje, a situação é caótica. Né? Então, o que faz você... Não, pode falar. O que faz você acordar todo dia de manhã para correr atrás das coisas é saber que lá na frente, ou seja, as coisas vão passar e lá na frente você vai ter tua empresa, vai ter o teu negócio, talvez numa situação diferente, né? Mas de uma forma mais, digamos assim, planejada, talvez, né? Eu acho que o grande desespero das pessoas são nesses próximos 2 meses, viu? É a incerteza, né? Hoje, na live da Gia, ela entrevistou o Dan do Sim Saudável, né? Acho que você conhece o Dan também, que é educador físico. Conheço. E ele falou que alguém perguntou para ele, e aí, qual que é seu planejamento para daqui 5 anos? E ele falou que não tinha, que ele não conseguia pensar o final de semana. E não é a primeira pessoa, eu tenho ouvido muita gente me falar isso, eu não consigo pensar o dia de amanhã, em virtude desse novo...
E é uma coisa, é um treinamento mental, né, Mauro? De todos nós, né? De não nos deixar nos levar pelo desânimo e... Perfeito. E nisso a Ana Paula Puga ajuda muito, né? Com a psicologia positiva, com essa visão mais otimista no sentido. Não é otimista no sentido de, eu estou sonhando aqui. Não, não é isso. É você colocar o pé no chão e, por exemplo, falar o seguinte: olha, é uma situação crítica, nós nunca vivemos essa situação, tá ruim, tá ruim. A possibilidade disso permanecer nos próximos 2 meses é grande, é grande. Tá, diante disso, dessas informações que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Né? Por exemplo, eu coloquei como meta na empresa 50% do faturamento. Aí você fala assim, mas talvez você vai tirar da onde esse 50%? Né? É um chute? É um chute. Mas é um chute no qual toda a equipe sabe, por exemplo, que a gente vai buscar esse resultado. Então, se você tem condições ainda, se você não fechou 100% a porta, ou você tem, por exemplo, restaurantes, tem a questão do delivery, outros tipos de negócio que ainda consegue ter algum tipo de faturamento, é importante você estabelecer uma meta. E não simplesmente deixar no dia a dia, vamos ver quanto vai dar hoje. Não. A tua equipe precisa ter um número para correr atrás. Ele pode ser 50%, pode ser 30%, pode ser 20%, de acordo com o teu negócio. O que você não pode é deixar com que a tua equipe simplesmente pense que já perdeu tudo. Né? Então, acho que tem que manter essa questão das metas, tem que manter a questão do planejamento. Nesse momento, a gente vai precisar exercer muito a criatividade e a persistência. Né? E talvez buscar novos nichos de mercado. Né? Um grande nicho de mercado está o setor médico hospitalar, ou seja, tem muita coisa acontecendo nesse setor. Né? Setor de limpeza, o setor de mesmo equipamentos médicos hospitalares, entendeu? Então, tem, assim, possibilidades boas aí. Né? Então, eu acho que a criatividade e a persistência vai ser algo determinante para essas próximas semanas. Ó, quem entrou aqui também foi a Selma Magalhães. A Carol Aguiar, eu fiz uma live com a Carol essa semana, foi ótima. Carol do Projeto Conversa de Mulher. Né? Carol é ótima, sempre foi uma live ótima, Mauro. Perfeito. A Kátia entrou, deixa eu ver aqui. A Selma, boa tarde, vereador. O Denis escreveu aqui, sim, pela crise, por não termos a cultura de elaborar um planejamento financeiro. Por causa disso, muitos acabam quebrando, né, diante da crise, da falta de... Aí a Ana Paula Pug, a Sônia, um beijo, Soninha. A Ana Paula Pug escreveu assim, isso aí, realista otimista. Perfeito, acho que é esse trabalho, né? Nós não podemos deixar nos abater. A crise é séria, eu acho que é importante que as pessoas fiquem em casa, né? Aquelas pessoas que têm necessidades, por exemplo, setor de saúde, setor de manutenção, né? No meu negócio, por exemplo, a gente tem clientes da área de equipamentos médicos. Nós temos clientes, por exemplo, de hospitais. Nós não podemos deixar de fazer o serviço agora, porque senão o setor para. Né? Mas o que nós temos feito? Nós temos reduzido praticamente o número de pessoas dentro da empresa, praticamente mantendo aquela distância de no mínimo 2 metros cada um para conseguir trabalhar, mantendo toda a questão de higiene, álcool gel toda hora, máscaras que a gente falou. Você mandou um vídeo muito legal, ou seja, a máscara hoje é importante você utilizar. Né? Então, assim, tomando toda a precaução necessária para que você diminua o risco. Né? Mas é importante que as pessoas tenham essa consciência de ficar em casa. Eu vi uma reportagem ontem na Bandeirantes, que a Marginal, por exemplo, estava como quase um dia normal, às 6 horas da tarde. Isso é preocupante quando você pensa nisso, né? Ou seja, a economia precisa melhorar? Precisa, mas a prioridade é a saúde. E eu não digo que uma coisa não só ande de um lado ou de outro. Acho que tem que andar, de uma certa forma, equiparada, mas avaliando todos os riscos, né? Sim. O Alex perguntou aqui, Mauro, qual o impacto dessa crise no funcionalismo público? Acho que todo mundo, né, tem um impacto, né? Eu acredito que sim, e talvez seja uma escala, né? Porque, por exemplo, quem não teve condições de pagar o salário hoje, as empresas que não tiveram condições de pagar o salário hoje, já vai impactar diretamente na conta do trabalhador. Automaticamente, também não vai ter condições de pagar os impostos. Entendeu? Então, daqui para frente, isso vai começar a ser uma cadeia. Né?
Ou seja, o funcionário público também vai sentir esse impacto. Talvez algumas semanas depois, mas vai ter que ter vai sentir. O Samuel Pagano entrou aqui também. A Clínica do Empreendedorismo, que é da Vanice e do Igor, eles escreveram aqui, ó, ter um e-commerce pode ajudar. É verdade. E quem precisar de um e-commerce pode falar com eles aqui. Olha, Adri, que interessante, né? Eu falei com uma pessoa hoje, que há muito tempo eu não falava, né? Eu liguei para saber como é que ele está, ele é dono de um restaurante, numa cantina, aqui em São Bernardo. E aí eu falei para ele assim, e aí, como é que você está? Você está entregando? Né? Você está fazendo delivery? Porque a comida dele é muito boa. E aí ele falou assim, nós nunca fizemos e agora eu não estou nem sabendo como fazer. Então, na realidade, assim, eu estou recebendo encomenda, mas eu estou falando para as pessoas virem buscar. Né? E aí eu falei assim, poxa, pensei comigo, né? É uma cantina antiga, uma pessoa que, de uma certa forma, sempre ficou, entre aspas, acomodada, e hoje não tem informações de como buscar a questão de entrega, por exemplo, seja no iFood, seja em outros, né? Sim. E que precisa, sim, de uma ajuda. Está aí a Vanice, que ela comentou sobre isso, Vanice. Talvez você possa ajudar essa pessoa já a montar um modelo para ele lá, porque a comida é fantástica. Agora, ele nunca precisou fazer isso. Né? Essa falta Então, de conhecimento. se você for olhar pelo lado positivo disso tudo, ver essas oportunidades, né? Você acha que surgem novos negócios de tudo isso? Por exemplo, a gente está fazendo uma live no Instagram, que virou, né? Todo mundo participando de lives. Eu tenho feito bastante, é uma forma de trocar muito legal, Mauro. Assim, a gente troca ideia, troca serviços, entra um, faz propaganda do seu trabalho, o outro, e assim a gente vai criando uma corrente do bem, né? Saindo um pouco das notícias só do ruim e vindo e tentar dividir um pouco, né? A Carol Aguiar falou bastante isso para mim. A Ana Mansur, né, que é outra amiga nossa, também tem falado muito isso das novas formas de troca e de fazer negócio, né? Eu acho que nunca mais vai ser como antes, né? É o que nós estamos fazendo hoje. Por exemplo, eu estava pensando, né? Se fosse num dia normal, há 4 semanas atrás, a gente teria que fazer tudo isso presencialmente, né? Reuniões que estão acontecendo nas empresas estão acontecendo por internet, ou seja, Agora, se fosse um dia normal, todo mundo se deslocando, todo mundo pegando avião, ou seja, o mundo nunca mais vai ser igual em relação a isso. Né? A facilidade da tecnologia vai poder ser melhor utilizada. Né? Lógico que isso não substitui, né, o relacionamento pessoal. Então, eu acho que a partir daí, eu acho que a gente vai trabalhar muito mais a qualidade dos relacionamentos pessoais do que a quantidade. Mas e talvez a gente ganhe mais tempo fazendo esse tipo de videoconferência para poder ter mais tempo em casa também, né? Sim. Porque é aquilo, acho que as pessoas que estão em casa estão valorizando também a questão da família, né? Eu acho que tem um porquê disso tudo está acontecendo, né? Também acho. Ó, a Ana Paula falou aqui muito legal, ó, não ter um para que acordar todos os dias é um passo para a depressão. E tem muitos relatos, viu, Ana? Eu tenho uma prima, Maura, ela tem um hotel em Milão, na Itália. E ela entrou ontem, a gente conversou, e eles estão assim, eles estão vivendo tudo isso há muito mais tempo do que nós, né? E de uma forma que eu espero que a gente não chegue. E a depressão, assim, ela tá depressiva e é muito complicado a gente ver isso, né? Toda essa situação, ela já é muito triste, né? E se a gente não tivesse porquê que você falou, que a Ana tá falando, a gente fatalmente vai cair numa depressão, né? Então, e aí que eu vejo, né? Esse problema é real e eu acho que nós estamos só as 2 semanas. Você imagina nas próximas semanas o que vai acontecer. E eu acho que vira uma grande oportunidade, sim, para as pessoas que têm essa visão positiva. A Aninha Paula, Carol, ou seja, Ana Mansur. Não é só porque é mulheres, não, né? Mas, assim, é porque As essa mulheres visão estão... mais... Né? Eu acho que essa visão mais de focar a solução do que ficar focando o problema, né? Eu acho que a gente passa por uma reformulação em relação a isso. Eu acho que essas 2 semanas, tudo bem, absorvemos o impacto. Agora, daqui para frente, vamos virar a chave. Né? Vamos pensar o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas em relação à parte depressiva. Né? O que nós podemos fazer oferecendo, seja serviços, seja produtos. Né? As pessoas de mais idade provavelmente serão mais afetadas, porque não sabem mexer direito na internet, não sabem mexer direito no celular. Né? Então, assim, eu fico muito preocupado. Minha mãe mesmo está assim, ela sempre gostou de sair muito.
né? Imagina como é que ela está em casa essas últimas 2 semanas. Então, assim, o que eu fiquei pensando de ontem para hoje, quando eu falei com ela? Eu falei assim, eu preciso arranjar algum tipo de atividade para ela, nem que seja joguinhos no celular, ou seja, algum tipo que ela possa fazer alguma atividade para se relacionar, conversar com mais pessoas, entendeu? Sim. Porque e aí falta conhecimento tecnológico. O meu pai, sabe que o meu pai tem 73 anos e ele sempre trabalhou. É aposentado, mas trabalhava. Ia todos os dias, 6 horas da manhã, acordava e ia para a fábrica. Quando a gente proibiu ele começou a chorar. E acho que foram uns 3 dias, Mauro, ele chorando, chorando, muito preocupado, com medo. Aí a gente conseguiu, graças a Deus, mandar eles para o interior e lá ele está conseguindo caminhar e tudo. Mas essas pessoas precisam muito da nossa atenção, né? De alguma forma. Então, tá aí uma coisa que a gente pode lançar, né, Bia? A gente lançou ontem esse programa de Adote uma Família, né? E visa atender essas famílias carentes que não estão tendo condições de comprar alimentos. E nós tivemos uma informação essa semana, né, de que a pessoa não era nem alimento, ela não tinha dinheiro para comprar o gás para fazer o alimento. Isso mesmo. Você já olha como isso é triste, né? E talvez possa pensar com a ajuda de todos esses parceiros, né, em algum programa que a gente vise atender essas pessoas que estão em casa e entrando nesse processo depressivo, né? Sim. Vamos pensar em algo que a gente possa fazer para ajudar essas pessoas, né? As pessoas estão precisando tanto da Ana Paula, né? Ana Paula, Carolzinha também podem ajudar a gente, né? A Carol escreveu aqui, Mauro. Falo que estamos no meio do furacão e depois que ele passar, vamos ter que pegar todos os pedaços que sobraram e nos reconstruir, um ajudando o outro, e ir em frente, verdadeiramente se ajudando. Verdade, né? E eu acho que isso é assim, ó, o que nós estamos passando hoje e as nossas atitudes que nós tivemos hoje, ela vai refletir nessas possíveis parcerias. Eu queria muito, muito mesmo que as pessoas tivessem uma atenção muito grande em relação às atitudes que as pessoas estão tendo durante esse período. Porque é nesse período que a gente consegue identificar realmente quem é parceiro, sabe? Então, assim, é aquilo que eu falei na semana passada. Se você não vai conseguir pagar um fornecedor ou algum parceiro, a primeira coisa é ligar para ele, é conversar com ele, é negociar, é passar prazo, porque assim, no mínimo é um respeito que você tem com ele, né? Então eu vejo empresas, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas anteontem uma empresa, média empresa de um amigo meu, me ligou e falou que simplesmente a montadora falou que cancelou todos os pagamentos em 90 dias. Ou seja, eu estou falando de uma montadora, gente. Não é falando de uma pequena empresa que não tem recurso, entendeu? Simplesmente assim, ó, não vou pagar 90 dias sem pagar nenhum tipo de duplicata. Ou seja, é quebrar a empresa, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que começar a marcar. Tá? Quando eu falei da questão dos bancos, é isso mesmo, gente. Ó, marque quais são os bancos. Provavelmente são todos, né? Mas, assim, os bancos, o que o banco realmente tem feito? Será que eu vou continuar sendo enganado pelos bancos, no sentido de ter uma propaganda? Olha, o banco tal pensa em você, pensando em você em relação a isso. Vamos olhar com mais critério em relação a essas propagandas, né? O que realmente a Enel tem feito em relação ao usuário? Vai uma propaganda legal pra caramba lá, falando que está pensando em você, mas ele só não está cortando tua luz porque o governo não deixou. Entendeu? Então, assim, vamos olhar para esses parceiros. Aquela empresa que realmente tiver respeito contigo, aquele fornecedor, aquele parceiro, é a Carol certíssima, né? Ou seja, Carol, é aquilo, vamos pegar lá na frente, vamos juntar esses parceiros realmente e fazer uma corrente do bem. Quem sabe a gente consiga separar e tem o joio do trigo disso. Tá? E parceria é agora que a gente tem que demonstrar, entendeu? Ó, o Samuel, Mauro, o Samuel Pagani escreveu aqui. Mauro, bons conselhos sempre. Meu facilitador, amigo show. E aí depois ele complementou aqui, aprender delivery, aprender o EAD. O online vai ficar forte depois desta crise. É verdade, estava pensando sobre isso. Até a educação, né? As crianças estão tendo aula online. Eu vi que a Ana Paula Puga chegou a fazer um stories explicando que algumas professoras, né? Eu não sei se a Ana ainda está aí,
algumas professoras estavam com muita dificuldade de gravar a aula, por falta de intimidade com a câmera, né? Com falar no celular. E é uma coisa que a gente vai ter que aprender cada vez mais, né? E o Samuel é um parceirão, né? Ou seja, o Samuel é de Mogi, um baita do empreendedor, a Val também, a esposa dele. Eu vi um trabalho que eles fizeram sobre a questão de fluxo de caixa essa semana aqui. A Val trabalhou comigo no Empretec, né? Então, assim, Samuca, é inovação mesmo, né, cara? A gente está sendo obrigado a se reinventar. Sabe aquilo que você falava muito, Dri? Que a gente vai ter que se reinventar, reinventar, reinventar? Vem de uma vez só, né, cara? Ou seja, Sim. a gente às vezes pensava às vezes que teria uns 2, 3 anos para se reinventar. Para você, como tá, ter uma ideia, quando a água bate, você se reinventa em uma semana, né? Todas as lives que eu faço, todas, as pessoas falam assim, não, depois disso a gente vai sair diferente, a gente vai sair diferente. Aí acho que a Ana Paula vai poder ajudar a gente aqui nessa história. Eu refleti hoje, esses dias comigo, peraí, eu só vou sair diferente, mas quando tudo isso acabar, eu vou voltar a ser a mesma pessoa? Se eu voltar a ser a mesma pessoa, eu já não estou mais fazendo diferente. Né? Então, o que a minha reflexão pessoal tem sido assim, o que eu vou ser diferente? Né? Como pessoa e como pessoa que trabalha, como profissional, né? O que eu vou fazer diferente? É difícil, né? Podia ter uma live você com a Ana Paula Puga sobre isso, hein? Vai ficar bom, né, Dri? Mas você sabe que uma coisa que eu falo assim, né? Eu acho que a gente não tem que sair só diferente, a gente tem que sair melhor, né? Sim, E melhor a gente tem que especificar o quê, né? Porque as pessoas acham que melhor é sair bonzão, né? E eu tenho falado para as pessoas, cara, eu acho que é uma grande oportunidade que Deus nos está dando para, mais uma vez, falar o seguinte, que nós não somos nada, entendeu? Uma coisa que acontece, por exemplo, você não é nada, simplesmente nada, ou seja, né? Então, eu acho que uma palavra que vem muito ao meu coração nos últimos dias é humildade, tá? Sabe? Se tivermos humildade, a gente vai conseguir aprender mais, a gente vai conseguir respeitar mais, a gente vai querer amar mais as pessoas, entendeu? Então, assim, a humildade é tudo nesse sentido. Porque eu estou vendo que pessoas, às vezes, estão mudando, mas para pior, cara. Estão sendo mais arrogantes, estão sendo mais individualistas, pensando mais em si próprio, entendeu? Então, assim, é uma grande oportunidade para nós sermos mais humildes, ser mais coletivos, sabe? Pensar mais nos outros, pensar mais no próximo, né? E aquilo, talvez seja a última oportunidade, né, Dri? Porque do jeito que está vindo essa crise... Eu estou falando última porque, assim, quando aconteceu a última vez disso? Provavelmente, nós que tenhamos aí a idade entre 30 a 60 anos, talvez a gente não veja uma crise como essa. Por isso que eu falo a última, entendeu? Se você não aproveitar isso para ser uma pessoa melhor, cara, sabe? É a última chance. Né? O melhor que eu digo é assim, sabe? Pensar nos outros, cara. Sabe? A gente soltou a campanha nossa ontem, né? Foi muito legal a quantidade de pessoas que já procurou, falou, pô, eu quero ajudar na questão da alimentação dessas famílias. A gente está fazendo um negócio super transparente, né? Ou seja, a família é cadastrada, elas são projetos sociais já que participam conosco, seja do balé, seja do futebol, seja de ações sociais, né? E a importância das pessoas entenderem que, devido à questão de logística, a gente está fazendo essa doação diretamente na conta da pessoa que está se necessitando. Porque a gente não sabe a realidade dessa pessoa. A gente manda uma cesta básica para ela e é aquilo que a gente ouviu essa semana, mas eu não tenho dinheiro para comprar o gás, entendeu? Então, a prioridade para ela é o gás. E, sem contar que a gente ajuda o comércio local também, né? Nessas comunidades, por exemplo, o comércio local é muito importante, né? Então, com certeza, acho que são os que mais precisam agora, né, nesse momento. A gente comprar do pequenininho, né, daquele mercadinho do bairro, aquele comercinho pequenininho. A Caroline, fotógrafa, entrou. A Gisele escreveu aqui, manter a postura realista e otimista, favorece a superação. A Ana Paula Puga falou que a gente vai começar a fazer o escambo, né, Ana? A Ana Mansur também é dessa opinião. Ela acha que a gente vai chegar num momento aqui que a gente vai começar a fazer escambo. O Reinaldo... Ixi, Mauro, o Reinaldo perguntando. Vamos ver. Olá, Mauro. Você acha que o planejamento das cidades, em termos geográficos e de transporte público, irá mudar após essa crise?
Olha, Reinaldo, estou torcendo muito, cara. Estou torcendo muito para que isso não seja em vão, né? É, eu até vi o ministro falando sobre isso, né? E eu acho que o ministro ele tem uma reflexão muito interessante quando ele fala que é o momento da gente conseguir olhar e ver que como a saúde nossa estava um caos, como o sistema de transporte estava um caos, ou seja, como isso tudo estava um caos. Então, assim, eu torço muito para que a gente consiga melhorar isso tudo, né? E refletir para falar o seguinte, cara, não é justo o que está acontecendo nas comunidades, né? As pessoas morando de forma amontoada, um em cima do outro, entendeu? Ou seja, é isso que a gente vê e tem que enxergar nesse caos, que não é justo ter pessoas tão bem e pessoas tão ruins, ou seja, tão mal, morando mal, né? Então, acho que esse equilíbrio, viu, Reinaldo, eu acho que ele tem que acontecer mesmo. Eu não sei se nossos governantes eles vão ter essa noção e essa clareza, porque ao invés de ficarem brigando, porque quem é quem nisso, ou quem quer levar mais vantagem política em relação a isso, deveriam estar pensando nisso, nessa reflexão, ou seja, isso que nós estamos fazendo, ele tem que permanecer. Se você constrói um hospital desse, ou seja, uma tenda dessa, em 7 dias, poxa, tanta gente morreu já nas UTIs por falta de UTI, cara, nesses últimos anos. É só você levantar. Quantas pessoas morreram por falta de saneamento básico? Quantas pessoas morreram por falta... Isso tudo reflete o quê? Na saúde. Entendeu? Quantas pessoas têm problemas com drogas, por exemplo, que não têm recorrer? Ou seja, tudo isso desemboca na saúde. Né? Quando a Ana Paula fala dessa questão de pessoas... Olha, e o que vai acontecer? Hoje as pessoas estão depressivas por uma questão de ter que ficar em casa. Sim. Mas daqui a um tempo, ou seja, espero que daqui 2 meses isso tudo passe, ou talvez antes, mas se a gente não tomar cuidado, vai entrar no processo depressivo. Né? Ou seja, isso tudo a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque isso tudo vai desembocar na saúde pública. A Jane, minha tia, entrou aqui, deu boa tarde. O Júnior complementou aqui, sensacional. O tempo em home office, café, almoço e janta em família. Tempo integral com a minha filha. Meu problema é a concentração, não um local onde posso trabalhar de porta fechada em casa. Eu acho que a grande oportunidade do aprendizado nosso, em termos de olhar para dentro da família, e eu estou vivendo isso também, eu estou curtindo muito, né? Ou seja, a gente conseguir fazer as coisas juntos, desde preparar um almoço, até lavar a louça, até limpar a casa. É aquele negócio que a gente nunca tinha tempo para consertar algumas coisas, a gente consegue tempo para consertar, para arrumar, para limpar. Então, eu tenho falado muito o seguinte, tudo isso tem que ser muito bem curtido, sabe? A gente precisa aproveitar esse momento e curtir esse momento, não ser visto como uma obrigação, porque senão daqui a pouco você não vai se aguentar mais. Ou as pessoas não vão te aguentar mais, então. Entendeu? E assim, e tudo é planejamento também, viu? Porque assim, existem dados que mostram, ou seja, ela de certa forma começar a mudar. E aí, o que a gente faz em relação a isso? Por isso que eu falo assim, tem que ter metas, tem que ter propósito. Eu comecei a fazer um curso, por exemplo, você que gosta muito de curso, comecei a fazer um curso pela internet da USP, entendeu? Um curso muito legal sobre marketing digital e tudo mais. Ou seja, tudo que tiver informação e conhecimento é importante, né? E se você tiver um curso mais a médio prazo, onde você tem que se dedicar mesmo aos estudos, é aquilo, é importante como projeto nessas próximas semanas aí. O Denis colocou aqui, acho que muitos empreendedores reinventarão seus negócios. Aí a Jane colocou aqui que a mãe dela, a mãe da minha tia, ela tem 80 anos, ela é super ativa, deve estar também doida em casa. O Júnior escreveu aqui que acaba trabalhando algumas horas a mais para compensar. A Milena, Mauro, colocou aqui, estou fazendo vídeos de atividades e enviando para os familiares dos idosos. Olha que legal, ela está fazendo vídeos de atividades e enviando para os familiares dos idosos. Tem o meu canal no YouTube, Me Quer Centro... Coloca o endereço aqui, Milena, para a gente divulgar do seu canal do YouTube. Bem Me Quer Centro Dia. Olha que legal.
Olha que legal, menino. Sabe o que eu estava pensando aqui? A gente tem aquele projeto que o Denis toca junto com o pessoal do IPK, do Instituto do Isso. Paulo Kobayashi, né? Que é sobre inclusão digital e tudo mais. Quem sabe aí fica um desafio, né, para o Denis, que coordena esse trabalho, da gente fazer algum tipo de ação dessa com esse pessoal da terceira idade, onde eles possam aprender melhor a mexer no seu celular para conseguir assistir esses vídeos. Por exemplo, estou falando porque a minha mãe ela não consegue, ela não tem informação de como acessar esses canais do O YouTube, YouTube, né? né? Então a gente poderia pensar em alguma coisa desse tipo, mesmo que seja uma live, né? Sim. Mas que de repente ela assista, e aí a gente é uma questão de programar com ela, né? A gente vai remotamente auxiliando ela, mas que ela aprenda pelo menos a acessar e começar a assistir esses canais, né, Adri? Exatamente. Um exemplo, por exemplo, o pessoal de atividade física tem feito, tem muitos que eu sigo que estão fazendo live com treinos, mas se você jogar no YouTube treino em casa, já tem um monte de gente também que saiu na frente, cheio de treinos para você fazer em casa, quem está acostumado a fazer exercício físico e agora não pode, Perfeito. né? E de repente para os idosos, né, ó, é bem legal isso, de algo que eles possam acessar, né, que eles Fica consigam aí um acessar. desafio para o Boa, Denis, para o Igor, que trabalha com essa questão digital também, né? isso mesmo. O Legal. Samuel Mauro escreveu aqui, ó, antes dessa crise diziam que a tecnologia afastava as pessoas. Hoje consigo falar com pessoas que não falava há tempos. O contato ficou mais frequente online, com amigos, pais. É verdade, eu também, sabe? Eu tenho notícia, por exemplo, das minhas tias que antes eu não tinha no dia a dia corrido, por exemplo. E hoje em dia todo mundo quer fazer vídeo, quer conversar. Tá vendo? Olha, essa é uma grande oportunidade, né? Quem sabe daí surge um business novo, né? Ou seja, dessa questão de motivar as pessoas lá, de repente de fazer conexões maiores entre famílias, ou seja, eu acho que é um negócio legal. Vou propor para fazer um negócio desse, montar um modelo desse para a gente fazer reuniões entre família aí, num sábado à noite, por exemplo, pelo menos cada um comendo na sua casa, mas O pessoal usa muito o Zoom, aqui, o aplicativo Zoom. Aí todo mundo instala e aí faz uma reunião em família, só que virtual, né? Ó, a Folha do legal, então. ABC, a Folha do ABC entrou, o Marcelo Albuquerque, a Carol Aguiar escreveu aqui que ela topa ajudar. A Jane escreveu aqui que é uma mudança muito rápida que está acontecendo na rotina e hábitos de todos, principalmente dos idosos e aposentados. Verdade, né, Mauro? Eu acho que é o mesmo que a gente está tendo. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo, Rodri, é com os idosos, tá? Porque o processo de depressão, ele... Estou falando que nós somos só as 2 semanas, hein? Sim. Olha, tem um Entendeu? monte de interação aqui. Peraí. Agora que eu tô vendo aqui. Peraí, Mauro. Que eu tô. Peraí, vamos ver aqui. Opa. O... A Adriana Burgueira, psicóloga, ela entrou aqui. A Adriana foi minha primeira terapeuta. Ela escreveu aqui: estamos todos no cantinho do pensamento, refletindo em tudo o que fizemos, hora da mudança. É isso mesmo, cara. E olha, que bom, né, que a gente tem esse tempo, né? Que a gente tem esse tempo de refletir, de estudar um pouco, né? Estudar um pouco sobre por que será que isso tudo está acontecendo, né? E se voltar um pouco mais a Deus mesmo, né? Eu acho que nesse sentido que a gente possa saber que nada é por acaso, né? Ou seja, tudo isso tem um motivo e tem um aprendizado. Cabe a nós aprendermos com isso. Então, é um momento importante mesmo de reflexão. Eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem que ter um momento de reflexão e um momento de ação, porque uma ação ela gera resultado, né? E só reflexão ela acaba não gerando resultado. Então, assim, É. refletir e ter atitude de fazer o bem para o próximo, atitude de ligar mais para a mãe, perguntar como é que ela está, fazer uma comidinha de vez em quando para ela e mandar para ela, entendeu? Tudo isso daí eu acho que faz parte do... Para você ver o que precisou acontecer para a gente resgatar os valores básicos da nossa vida, né? Exato. Ó, o Glauco Henrique também entrou aqui, o Luiz, a Majô da Maria Fresquinha. Um beijo, Majô. O Ale Macedo, o Samuel pagando que concordou, o Caibar Kimberley, obrigado. O Caibar é empreendedor também, né, Caibar? Tem negócio próprio.
O Alessandro Rampini, meu amigo lá do Rio de Janeiro. O Ale também é um empreendedor de uma... Eu não sei se ainda tem, a família dele tinha uma empresa de RH, Home, né, Ale? Não sei se eles ainda estão em... Academia Estilo entrou. A Ana Paula Legal. Pug escreveu aqui. A Academia Estilo da minha professora Inês, foi minha professora de Educação Física no Kennedy. Olha só, ter feito A um Ana trabalho Paula, legal lá, Gabi. é muito legal a academia. E há muitos anos, né? É uma academia já muito tradicional aqui no bairro Assunção. É A isso Ana Paula mesmo. escreveu aqui, o repertório de habilidades aumentará. Vamos ver aqui quem mais. A Carol, um beijo, Carol. Eduardo, que entrou. Deixa eu ver. A Luciana Lugardelli também entrou aqui. Faz tempo que eu não vejo a Lu. A Lu faz. A Lu, vi que ela estava fazendo um vídeo. O pai da Lu é um que ela estava ensinando ele a mexer no YouTube para poder assistir as aulas. Eu vi que ela fez uma live. Ah, então, é uma boa oportunidade para a Lu também, ó, ensinar as pessoas como se comportarem, né? Eu estava A pensando, né? Lu, Falta muito a questão também do comportamento humano, né? Por mais que as pessoas falem assim, olha, você tem que ter a distância de 1 metro em relação à outra, não. Cara, você vê que é difícil as pessoas terem essa mudança de comportamento, né? Hoje você vê pessoas na fila de bancos, uma grudada na outra, entendeu? É complicado, né? sim, é verdade. É uma falta de... Quem estava falando comigo disso essa semana foi a Flavinha Areias, que tinha ido no banco e as pessoas não estavam respeitando, né, a distância e que ela achou que estava muito cheio até o banco para o momento que a gente está vivendo. A Majô Então, escreveu aqui que ela é uma idosa moderna, que ela aproveita muito a internet. A Pilar Moreira escreveu que existem muitos cursos legais de culinária para as pessoas fazerem. A Milena colocou aqui o link do canal dela. A gente vai divulgar, viu, Milena? A Milena escreveu aqui que conhece o Fábio Horta do Instituto IPK. Vai conversar com ele. legal. Legal. O Denis e a Milena, então, vocês podem trocar o Instagram aqui, né? Para poder se conversar. Ó, a Clínica do Empreendedorismo. A Vanice e o Igor, eles vão fazer uma live na segunda-feira para tirar dúvidas dos empreendedores. Eles vão fazer a live no Facebook. Então, quem quiser seguir a Clínica do Empreendedorismo é lá no Facebook. Legal. É O super Caibar, bom. o Caibar contou que ele está com um consórcio na linha de frente. É o negócio dele. O Alessandro Rampini, se o vírus é mutante, nós temos que ser também. Façamos do veneno o remédio, o único jeito. É criar oportunidade, né, cara? O Hélio Morihari escreveu aqui, não há uma receita, mas num momento como esse, alguma sugestão para tornar as pessoas mais solidárias, humanas e menos egoístas? Eu acredito que essa dica de, primeiro assim, essa questão da reflexão, né? Ao invés de você, assim, quando você está em casa, se você não tiver um planejamento do seu dia também, você acaba não fazendo o que era importante para você e o dia te consome, né? Porque eu aprendi um negócio interessante, né, Dri? Porque você está fazendo home, você tem que ter uma disciplina muito forte, porque senão você acaba sendo sugado por coisas, você vê que o dia acabou e você não fez nada. Então, o que eu tenho falado, né? Você tem que ter um planejamento, uma rotina. Se é 8 horas que você acorda, você começava a trabalhar, você mantém esse horário às 8 horas, entendeu? E tem a tua rotina em relação a isso. Ó, das 8 às 10 eu vou fazer isso, das 10 ao meio-dia eu vou fazer isso, eu vou parar meio-dia, entendeu? Volto a 1 hora e vou cuidar disso. Você tem que ter um planejamento diário. Porque senão isso vai passar. E nesse planejamento diário, eu acho que tem que constar essa questão do seu devocional, da sua meditação, da sua reflexão, sabe? De você parar meia hora, é o que eu tenho feito muito já isso, ou seja, das 6 horas, das 6, 6 e meia, ou seja, eu separo para fazer esse trabalho de reflexão, sabe? Porque senão, você não muda, cara, você não chega a entender o que está acontecendo no processo com você. Né? O processo de reflexão é você olhar para tudo que você fez no dia de ontem e ver aquilo que realmente foi bom.
que você ajudou as pessoas, né? E automaticamente também você vai começar a lembrar que algumas coisas que você fez, poxa vida, você fez talvez sem maldade, mas também não ajudou ninguém, né? Uma palavra que você fala, às vezes, é aquilo que eu escrevi até um dia, ou seja, a palavra que você fala, ou você mata, ou você transforma a vida de pessoas, entendeu? E a escolha é tua, cara, né? Se você fala uma palavra positiva, se você fala uma palavra de incentivo, você vai incentivar as pessoas. E se você falar alguma coisa pejorativa, você vai acabar prejudicando as pessoas. Então, qual é a tua escolha? Só que o dia a dia é tão corrido que se você não separar um tempo para pensar sobre isso, simplesmente ele passa. E aí você fala assim, é assim mesmo, entendeu? Então separa um tempo, cara. Separa um tempo para você fazer uma reflexão de todas as suas atitudes, tudo que você falou. De repente, uma frase mal feita, uma palavra mal colocada, magoa alguém da família. E quando eu falo da questão da humildade, é assim, ó, precisa sim pedir desculpa. Entendeu? Acho que essa é a ação em relação a não só refletir que é importante mudar, mas ter a atitude para mudar. Entendeu? Acho que a gente reservar esse período para todo mundo, para as pessoas, a gente sai melhor dessa, sai mais humilde. Olha quem entrou, o Jorge Corso. Entrou no fim. Daqui a pouquinho, Mauro, o Instagram ele derruba a gente. Tem 3 minutos. Jorginho, quem entrou aqui também. O Jorginho Ontem a Márcia também, falei com a Márcia aqui numa live. Quem entrou também foi a Francine, minha prima japonesa. Ninguém acredita que eu tenho prima japonesa, mas eu tenho. Ô, Mauro, pra gente finalizar. Sua cara. Como vereador, como é que você está sentindo toda essa questão, assim, né? E voltado aos projetos sociais, qual que você acha que fica o papel, assim, do vereador nesse momento? Adri, tenho certeza que isso tudo está sendo uma oportunidade grande, enorme, de você conseguir ajudar realmente aquilo que a pessoa necessita na base. Sabe? Naquele negócio da pessoa não ter condições de conseguir se alimentar, cara. Isso não é um absurdo, né, que você for pensar. Né? Necessidades básicas em relação a isso. E cabe a nós também termos essa reflexão e termos atitude para que isso não simplesmente passe daqui 2 meses. Que a gente se junte, sim, na Câmara, que a gente proponha projetos para resolver esse problema, que não vai ser a curto prazo. Entendeu? Essa questão de saneamento básico, essa questão de moradia, essa questão de verba para a saúde. Ou seja, isso nós temos que se aprofundar agora. Né? E mais do que isso, eu acredito que essa é a oportunidade ímpar para a gente melhorar não só a nossa cidade, nosso país. Mas aí eu também tenho uma preocupação muito grande. Ou seja, dos oportunistas nesse momento também. Sabe? Eu acho que deveria ter, espero que tenha, o Ministério Público esteja próximo, a Justiça esteja próxima, para saber o seguinte, né? Se não vai haver aproveitadores e oportunistas, de repente, para superfaturar coisas em relação a nesse momento, que teria ser oportunidades enormes para as pessoas fazerem isso, entendeu? Ou seja, tem que ter uma visão, e eu acredito que até essa visão do Ministério da Justiça até possa ter essa visão mais detalhada em relação a isso, é de acompanhar essas compras que estão havendo. Sim. Né? Compra de respiradores, compra de máscaras, compra de tudo. Você tem que ter realmente uma fiscalização grande em relação a isso. É o que eu acho que nós, como vereadores, temos que fazer também. Ou seja, os gastos que estão tendo, se está tendo essa liberdade de comprar coisas, nós temos que fiscalizar cada vez mais aonde estão sendo gastos, de forma que está sendo gasto. Não para travar, mas para inibir se façam coisas erradas, entendeu? Sim, exatamente. Acho que a população, né, Mauro, a gente sente muito isso no gabinete. A população também tem que se informar, né? Conhecer os papéis exatos de cada um dos poderes e cobrar corretamente de cada um. Né? Acho que se a população começa a fazer isso, a corrupção ela diminui de forma, eu acho que significativa. Perfeito. Só que nós temos que dar acesso a essas informações. Uma amiga minha ontem perguntou para mim que ela queria acompanhar onde está sendo gasto esses valores. Ou seja, Mauro, tem 30 segundos para a gente acabar. Obrigado, Dri. Eu acho que é muito gostoso estar aqui falando
E a gente vai Obrigada fazer a mais você. para poder conversar mais e esclarecer a população. Agradecer muito aí o pessoal que acompanhou. Um beijo no Obrigada coração, mesmo. Deus abençoe a todos aí, viu? Tchau, gente. Muito... E eu vou deixar essa live depois disponível no YouTube e nas redes sociais. Obrigado, gente. Beijo.